Hoje é 6 de dezembro de 2019, são 12 horas e 17 minutos, passa do meio-dia já. Este escriba estava a examinar os dois diários que costuma ler e impressionado com a descrição de tragédias, com a mudança, inclusive, de ponto de vista do governador do estado, que estava a prestigiar a polícia naquele drama de Paraisópolis. E muda de opinião agora, porque tem que mudar de opinião. Aquilo foi terrível. E há uma outra notícia num dos dois diários também correspondente a uma jovem que ficou cega a poder de um disparo de bala de borracha feita por aí, provavelmente bala perdida, mas a menina ficou cega. Isso dia depois ou 2 dias depois deste escriba ter publicado a notícia de um fato análogo acontecido 6 anos atrás com um repórter e que teve sentença confirmada por acórdão, no sentido de que o repórter, o jornalista, estava a correr um risco, e se estava a correr um risco, que pagasse pelas consequências, porque o repórter ou o jornalista não tinha nada a fazer ali no meio daquela refrega. A consequência ou derivação daquela imprudência dele devia ser atribuída a ele próprio. Isso resulta de um acordo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, transitado em julgado. Já não está com o recurso extraordinário a ser julgado, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Num dia desses há de ser julgado, quiçá com arguição de relevância. O eminentíssimo magistrado de 2º grau a confirmar coletivamente a decisão do juiz de 1º grau era o cultíssimo desembargador Olavo Zampol Júnior, que tinha seus pontos de vista duplos, porque tinha os dois olhos. O jornalista está por aí. Agora, na imprensa, é conhecido como o popular cegueta, o ceguinho, porque não consegue fotografar mais. São questões de opções da justiça, mas dia mais, dia menos, mês a mais, mês a menos, acontece outra vez. Algum popular que teve os olhos atingidos por disparo de bala de borracha. Isso tem que acabar. Esse tipo de armamento precisa ser proibido de qualquer forma. E há de ser proibido com certeza. Logo, logo. Mas, deixando-se isso de lado, vai o escriba e dá uma examinada rápida no jornal Estado de São Paulo e vê um artigo complexo, produzido por Eros Roberto Grau, que era um professor catedrático da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e foi ministro do Supremo Tribunal Federal durante 6 anos, de 2004 a 2010. Deixou o Supremo Tribunal Federal, largou a toga no cabide, voltou a vestir a beca, tem hoje 79 anos. 79 para 84
5 anos a menos que este escriba, cada vez mais convencido, este velho escriturário, de que é um sobrevivente. É um sobrevivente porque é muito difícil alguém com idade superior a 85 anos e ainda vertendo uma sorte qualquer de energia para labutar nesse campo delicado que é o direito, e o direito penal, com certeza. Eros Roberto Grau escreve um artigo sobre a propalada prisão em segunda instância. Acentua que a análise do texto constitucional já foi um dos defensores da imutabilidade da consequência do trânsito em julgado das decisões condenatórias para a possibilidade de aprisionamento dos condenados. Já foi alguém a brigar por essa tese, mas Eros Roberto Grau, escrevendo na primeira pessoa no jornal O Estado de São Paulo, confessa que foi vencido, que reexaminando a Constituição Federal e dispositivos adredemente postos em legislação esparsa, chegou à conclusão de que é possível a implantação de lei paralela ou subsidiária ou consequencial, transformando os recursos especial e extraordinário, quiçá, na chamada ou nas chamadas ações rescisórias, que seria isto uma ideia do ex-ministro Peluso, tocante a Peluso, que também é mais moço que este escriturário do direito penal. Peluso é companheiro de estudos jurídicos na Faculdade Católica de Direito da Universidade Católica de Santos, onde este escriba também se formou antes de Peluso, com certeza. E Peluso virou também ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Não chegaram a ser muito amigos, mas companheiros sim. E este escriba tem uma carta de próprio punho do ministro Peluso, depois de aposentado, com certeza. Ou não, Peluso ainda era ministro da Suprema Corte, quando escreveu para este escriba uma escrita muito bem feita, manuscrito, o texto, e a tinta ou o instrumento usado era uma caneta tinteiro da velha guarda. Esta carta de Peluso é conservada com muito cuidado por este escriturário do direito penal. Tocante a Eros Roberto Grau, este escriba ou teria visto 2 ou 3 ou 4 vezes quando advogado ainda era. Sempre um advogado competentíssimo, ilustre e merecedor, com certeza, de usar a toga na Suprema Corte, com gênio ruim, Eros Roberto Grau. Este escriturário do direito penal tem em algum lugar nos seus arquivos implacáveis a constatação de que Eros Grau certa vez abandonou inclusive o plenário da Suprema Corte após ter discutido acremente com um dos ministros. O escriba não quer dizer o nome daquele detrator do outro remanescente, porque não dá nome aos bois, mas Eros Grau tinha muita razão de abandonar o plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas então, voltando às vacas magras, o advogado, hoje advogado Eros Grau, afirma que mudou de opinião e que a situação, o impasse correspondendo à prisão em segunda instância, pode ser recolocado no equilíbrio, dando possibilidade à solução da pendenga, bastando
que os recursos especial e extraordinário sejam eventualmente transmudados em ações rescisórias. Ações penais rescisórias. Hoje, revisões criminais, que são ações penais não condenatórias no Código de Processo Penal, exigindo ou reivindicando ou requisitando o chamado trânsito em julgado para a possibilidade de postulação judicial. A ideia ou ideário que parece ter resultado de raciocínio do intelecto privilegiado do ministro Peluso, do ex-ministro Peluso. Ministro é ministro a vida inteira, morre ministro. Do ministro Peluso é uma solução parabólica, mas é uma pretensão a se resolver o problema com um imaginário muito profícuo, admita-se, mas com um recurso de segunda mão, porque se possibilitaria com isso que os réus fossem imediatamente presos com a possibilidade da utilização de mudança ou de aceleração dos dois dispositivos postos no Código de Processo Penal e no Código de Processo Penal, processo civil, o primeiro dizendo respeito ao juízo penal, o segundo dizendo respeito ao processo civil. Uma solução de fancaria, diga-se de passagem, um tamponamento com esparadrapo ruim para justificar a prisão dos réus em segunda instância, burlando-se com certeza a Constituição Federal. Essa solução que o eminentíssimo Eros Roberto Grau, respeitadíssimo por este criminalista, essa solução que ele propõe é, com certeza, uma tentativa de auxiliar aqueles que querem resolver o problema, prendendo-se mais alguns, além dos 800 mil presos que nós temos apodrecendo nas prisões, nas penitenciárias e nos cadeiões brasileiros. Não é por aí que se deve resolver. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já estão resolvendo essa questão com bastante simplicidade, bastando que monocraticamente estejam a não conhecer dos recursos especial e extraordinário postos sem justificativa nas mãos de cada um. Regra geral, quem não conhece de tais recursos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça são os competentíssimos assessores que secundam os ministros desses dois augustos tribunais da nossa federação. Os ministros, quando põem a mão nesses recursos, põem-lhes as mãos em episódios extravagantes ou extraordinários que requisitam ou pedem ou exigem até uma manifestação muito expedita desses eminentíssimos juízes da Suprema Corte Brasileira e do Superior Tribunal de Justiça. Normalmente, esses recursos nem chegam às mãos dos nossos ministros, são examinados, apreciados por competentíssimos assessores, alguns deles, inclusive, juízes muito bem providos de inteligência, que são requisitados das instâncias, das chamadas instâncias inferiores e que ficam por lá e que sentam praça lá, auxiliando com muita proeminência os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal
e alguns outros do Superior Tribunal de Justiça. Estou aí com imenso respeito ao professor Eros Grau, não resolve o problema tirar a vestimenta de um santo e colocar a vestimenta no outro, mas a vestimenta é sempre a mesma, com a regressão da possibilidade do preso de poder recorrer ainda em liberdade. Dito isto, vamos tentar pontificar um pouco nesse fim de semana. O sábado vem aí, o domingo também. Basta relembrar que Eros Grau não é só um professor titular de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, não. Escreveu outros livros de direito, com certeza, e escreveu um romance chamado Triângulo ao Ponto, ou Triângulo no Ponto, Triângulo ao Ponto. Este antigo escrivinhador, tanto de direito penal, quanto de processo penal, quanto das letras postas ao consumo do povo, Paulo Sérgio não conseguiu ler ainda Triângulo ao Ponto ou Triângulo no Ponto, de Eros Grau. Mas quem leu esse romance afirma, acentua, que é um escrito forte, potente no sentido de reivindicação daquelas atividades sensuais que a humanidade costuma praticar com muita certeza e com muita convicção até os dias de hoje. Assim que puder, o Paulo Sérgio há de ler Triângulo ao Ponto ou Triângulo no Ponto, do ex-ministro, não, do ministro Eros Roberto Grau, que tem um conjunto de barba muito bem posto, que já foi maior, mas é robustamente pré-ordenado no facies de Eros Roberto Grau. Os advogados antigamente usavam barba profusa. Os juízes costumam usar, às vezes, uma barbicha ou um pequeno condão rebarbativo no queixo. Eros Roberto Grau fez muito mais, povoou a face com uma barba muito bem posta, muito bem recortada, e tem energia. Dizem que o Eros Roberto Grau tem gênio forte. Se o gênio dele for igual à competência intelectual, nós estamos bem providos nos dois aspectos. Dito isto, sobre ainda a prisão em segunda instância e expedindo este escriba a sua opinião pessoal a respeito dessa tentativa de Eros Roberto Grau de ajeitar as coisas para positivar uma maior dose de equilíbrio nessa disputa, que ainda tem muito caminho a palmilhar. Dito isto, esse escriba que está vestido na expectativa do fim de semana, dito isto, vamos fechar o jornal, trabalhar mais um pouquinho e, no fim de tudo, lá na Avevá.